Bom, pessoal, vamos falar um pouco aqui de Ciro Gomes, que segundo muitos aí tá sumido e tem gente que acha que ele não tem o direito de descansar, de tirar algumas férias depois de enfrentar duas eleições pesadíssimas. E eu quero aqui nesse vídeo, trazer algumas reflexões, inclusive para você que votou nele, Você vai, eu acho, concordar com muito do que eu vou dizer. E também é importante a gente entender que, e talvez você que não votou no Ciro gostaria de ter votado, muita gente talvez acabou caindo na pressão do tal voto útil e optou por Lula ou Bolsonaro com o coração apertado, querendo ter votado aí no Ciro. Então fica até o final desse vídeo e também, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Ciro deve tentar uma nova candidatura à presidência, deve descansar agora aí da política ou deve tentar disputar um outro cargo? Deixa aqui que a sua opinião é muito importante. Bora pro vídeo, mas antes, confere aí se você já está inscrito no canal Cortes do Politizando. E se não tiver ainda, nos dê essa força, a sua ajuda é muito importante para que a gente chegue em mais pessoas, que assim como no canal Politizando, a gente está aqui para lutar por um Brasil melhor. Então é isso, pessoal, agora sim, bora pro vídeo. Agora, sobre o tal sumiço de Ciro Gomes, a Elza Mariana, que apoiou o Ciro, faz parte da militância, fez um desabafo essa semana e eu acho importante trazer, até porque não só pelo que ela comentou, e eu até retuitei isso lá no meu Twitter, mas vale destacar que a Gisele Bezerra, esposa de Ciro Gomes, comentou com o coração. As duas têm uma ligação, isso não é segredo para ninguém. Vamos ver aqui então qual que é o tweet, quais são as reflexões da Elza. Ela diz o seguinte: nossa, o Ciro sumiu, agora não consigo mais viver e pensar sobre política. Que ela está, claro, utilizando uma ironia, já que tem muita gente que acaba cobrando uma postura do Ciro, alegando que não consegue mais viver e pensar sobre política. E a Elza comenta o seguinte: terapia ajuda bastante, recomendo. E continuou dizendo: eu também sinto falta das análises dele. Agora ele só está sendo coerente com o que sempre falou. Não se faz críticas massivas a governo com menos de 6 meses. Sem contar que ele é um ser humano, vem de 2 campanhas presidenciais completamente no foco, tentando se apresentar para o país. Nem na pandemia ele teve um respiro, nada mais justo do que descansar e refletir sobre a vida, estudar, etc. Se tem uma coisa que me dá ranço, diz ela, é gente querendo mandar nos outros sem se colocar no lugar da pessoa. Porque tem que ser assim, porque não pode ser assim, porque como pode sumir, entre aspas, ela coloca. Vai viver, sai do Twitter, os anos estão passando. Tô engasgada faz um tempo, me sinto melhor agora que desabafei. Voltemos à programação normal. Bom, e como ela disse aqui que sente falta das análises do Ciro, eu acho que vale para todos aqueles que o apoiaram e se acostumaram com suas análises sobre o país, sobre as questões também geopolíticas, o diagnóstico dos problemas que vivemos, as propostas para o futuro. Então, Ciro Gomes é alguém que sim consegue ter uma clareza sobre diversos assuntos, que colabora muito com o debate que tem que ser feito. Você que me assiste, que não votou no Ciro, eu respeito todos os eleitores aqui. Esse canal nunca tratou eleitor de Lula, de Bolsonaro, com falta de respeito. Então você pode até discordar de algumas propostas do Ciro, discordar da estratégia de campanha, achar que ele não devia ter feito ou falado isso ou aquilo, isso faz parte. Mas não dá para negar que Ciro Gomes é alguém que colabora demais para o debate que tem que ser feito no país. E eu digo assim que é uma pena que o Brasil ainda não deu a ele a chance, a oportunidade de ser presidente da nação. Não sei se ele vai ser candidato de novo. A gente vai ter que esperar um tempo para ver qual que vai ser a disposição dele para o futuro. Enfim, tem muitas coisas aí para acontecer. Então eu não tenho dúvidas que se ele tivesse sido presidente, ou se ele for algum dia, com certeza ele vai colaborar bastante. Ele que já foi um excelente prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, saiu com avaliação recorde entre os governadores do país, já foi ministro da Fazenda lá com Itamar Franco, depois foi ministro da Integração Nacional, tirando do papel transposição do Rio São Francisco, além de já ter sido deputado estadual 2 vezes, deputado federal, secretário estadual, enfim, também trabalhou na iniciativa privada, escreveu livros, advogado, palestrante, enfim, tem um currículo que se ele então fosse presidente da República, acho, baseado em tudo isso e também nas propostas que ele tem para o país, que ele seria um excelente presidente. Então, quem perde com a derrota do Ciro, com a não eleição dele, é o Brasil, e nós brasileiros, num país em que a gente observa que tem tudo para ser uma potência mundial, mas que vem patinando, enfim, aí avança um pouquinho de um lado, regride do outro. Por quê? Porque nós temos uma política econômica, um modelo econômico e também
um modelo de governança política que vem, entra governo, sai governo, né, destruindo o país, impedindo a gente de crescer. Quando eu falo destruindo, em alguns aspectos, é literalmente falando. E um pouco dessa falta que a gente sente do Ciro nesse momento é porque nós não temos tantos políticos assim, né, com a clareza sobre os problemas e as propostas para o Brasil como o Ciro tem. Então, né, eu acho que esse é um motivo a mais da gente sentir falta do Ciro no debate. E falando rapidamente sobre as eleições de 2022, infelizmente a tal polarização prejudicou demais o Ciro. Né, muita gente me procurou depois das eleições dizendo que gostaria de votar no Ciro, mas que acabou votando no Lula porque queria derrotar Bolsonaro logo no primeiro turno e tinha esperança. Enfim, criou-se uma narrativa, questão de voto útil, que pegou muita gente. Detalhe, não só do lado, né, daqueles que foram pro Lula, mas tinha muita gente, né, que estava com Bolsonaro, que gostaria de votar no Ciro, mas, né, porque aí foram com Bolsonaro por conta do antipetismo. Então, de um lado, você tinha um antibolsonarismo, que beneficiou muito a candidatura do Lula, e você tinha ainda um antipetismo que beneficiou muito a candidatura de Bolsonaro. E aí, mesmo muitos reconhecendo que o Ciro era o melhor candidato, com as melhores propostas, né, acabaram cedendo à pressão de ambos os lados, o tal do voto útil, e aí, né, a polarização, que muita gente tinha esperança, eu também tinha, de que ela fosse rompida, ela se consolidou e a gente teve lá as eleições, então, no segundo turno, sendo decidida a favor do Lula por uma margem, inclusive, muito pequena.